Fala Tricolor, as redes sociais aí falando que o Fluminense fechou com o zagueiro. Vários nomes borbulhando aí nas especulações. Vamos falar de contratações. Fala Tricolor, meu nome é André Salim, bem-vindo ao canal Tricolor Só Tem Um. As redes sociais aí falando que o Fluminense fechou com o zagueiro Gemes do Mirassol. Eu desconheço o jogador, nunca ouvi falar dele. Eu só vejo jogos do Fluminense, então é muito complicado para mim para falar sobre outro jogador. Mas depois dessas notícias aí, eu procurei algumas informações, vi vídeos dele. O jogador parece ter um bom desarme, joga pela esquerda, embora ele seja destro. Tem 25 anos, se eu não me engano, seria um contrato de 5 anos. Ia somar, né? Eu não sei qual a qualidade técnica dele. Nós temos hoje Inácio e Freitas, Igor Rabelo e o David Schwindt. Ele é um nome, teoricamente, que viria para ser titular, pelo que o pessoal está comentando. O Fluminense ainda precisa de um outro zagueiro para formar dupla de zaga aí, ser uma dupla de zaga mais confiante. O Gemes, jogou no Vila Nova e agora estava no Mirassol, ou seja, nunca jogou num time grande. Para ele vai ser um desafio. Então, vamos ver. As redes sociais aí, os colegas de redes sociais e os torcedores de WhatsApp falando que foi uma boa contratação. Então vamos ver. Outros nomes estão sendo ventilados aí. O Vitor Lessa falou agora do Arana. Eu, particularmente, não gosto do Arana. Acho ele fraco fisicamente, fraco tecnicamente. Mas a torcida, do modo geral, está olhando com bons olhos a contratação do Arana. Lateral esquerdo, uma posição que a gente está carente. A gente só tem o René, que eu acho que fez uma boa temporada. Ele veio sob muita desconfiança e se superou as expectativas. Fechou o ano bem. Mas não temos uma reserva para ele. O Arana, teoricamente, viria para ser o titular. Mas também dizem, né? Que o salário do Arana é 1.700.000, o do René é 700. Eu não vejo uma diferença técnica tão grande assim para contratar o Arana com esse valor de salário. Vamos ver, ainda está desenrolando, ainda estão se namorando. Outro nome que estão falando também é o Hulk. Hulk, 39 anos, eu acho um bom jogador, também salário alto, 3 milhões que falam que ele ganha no Atlético. Eu não faria essa loucura, pagando esse salário, eu não faria essa loucura, mas se for ali perto de 1 milhão, já que hoje os salários são muito altos mesmo, fora da realidade, 1 milhão eu acho que está dentro, embora seja muito dinheiro, está dentro de uma realidade. O Hulk, sem dúvida nenhuma, seria o melhor centroavante. Entre JK, que está tentando se redescobrir, e o Everaldo hoje, o Hulk titular absoluto. Ele chegaria para vestir a camisa e jogar. Falar em JK se colocou à disposição para voltar já no começo de janeiro, dia 2 de janeiro, encurtando as férias dele para ele jogar o Carioca, ou seja, ele está mostrando boa vontade, está mostrando que quer ficar, está mostrando que ele reconhece que está devendo, que a performance dele não está legal. Eu acho muito louvável ele fazer isso. Mostra que está querendo ganhar o espaço dele, está querendo ficar no clube. Ele fez uma temporada muito ruim, né? Ele veio durante o ano de 2025, a expectativa é enorme, porque ele jogou razoavelmente bem lá no Pachuca, mas veio e não demonstrou. Fez 2 gols, se eu não me engano, um contra o Sport e outro contra o São Paulo aqui. Não teve um restante de temporada bom no Fluminense. Eu acho que o cara performou em toda a base do Fluminense. No time profissional, ele deu o maior título da história do Fluminense, fazendo gol em todas as fases de mata-mata. Do ano de 2024 não foi bom para ele, talvez porque o sucesso tenha subido a cabeça. Foi emprestado, fez uma boa temporada no time que ele foi jogar e voltou com aquela expectativa de JK é o matador de urubu. Só que uma das coisas que eu sempre achei no JK, não é de agora, sempre achei, ele tem um erro de fundamento, que é no domínio de bola. Você passa a bola pro JK, a bola espirra.
A bola não cola no pé dele. Bate no pé dele e anda 1,5 m. JK esse ano não deu certo em nada. O drible dele não tava entrando. Os chutes dele, a bola não estava entrando. Ou seja, um ano ruim. Mas ele está mostrando boa vontade, né, de querer acertar. Outro nome sendo especulado aí, eu deixei ele para o final, é o Scarpa. Scarpa, para quem não lembra, vivia uma época no Fluminense, é da base do Fluminense e pegou uma época nebulosa do Fluminense, que afundado em dívidas, muito pior do que está hoje, time muito mais fraco, e ele, aproveitando uma brecha da justiça, o Fluminense atrasou 3 meses de depósito de fundo de garantia e ele pediu o passe dele na justiça. O Fluminense depositou o fundo de garantia dele, tinha uma proposta para vender ele para o Palmeiras, uma proposta boa para vender ele para o Palmeiras, tentou negociar com ele para que ele desistisse da causa na justiça e fosse vendido para que o clube fosse recompensado, e ele resolveu sair dando as costas para o Fluminense. Esse imbróglio durou, ele ficou mais de um ano parado, sem jogar bola. O Fluminense acabou ganhando na justiça e eu não sei quem pagou, mas o Fluminense recebeu uma certa quantia, acho que foi o Palmeiras, tinha interesse na contratação dele, pagou uma quantia bem inferior ao que tinha sido feito uma proposta na época que ele estava incorporado ao elenco. Hoje, Scarpa está no Atlético Mineiro, mais um, né? Além do Hulk e do Arana. Sem dúvida nenhuma, é um bom jogador. Hoje o futebol brasileiro tem poucos camisas 10, poucos jogadores com a característica dele. Nós temos no elenco o Ganso e temos o Acosta. Eu, olhando só para o futebol, traria o Scarpa, mas torcida com ele engasgado desde essa época. Eu não quero jogador para tratar ele como ídolo, eu quero que ele venha, vista a camisa e desempenhe um bom papel no Fluminense, que ajude. Então eu aceitaria o Scarpa de volta. E se ele não desse certo, né, conforme o histórico dele, era só atrasar o fundo de garantia 3 meses que ele sairia e a gente não teria que pagar a multa rescisória. Então, são esses os jogadores que estão mais quentes aí, estão mais recentes. Tem vários jogadores sendo falados. A cada dia, 2, 3 jogadores sendo falados, especulados no Fluminense. É normal, essa época é uma época de especulação mesmo. Mas esses 3 nomes aí é o que tem sido falado, inclusive na página de outros colegas, né? Ontem eu vi o Flu Resenha falando do Scarpa e do Hulk. Hoje o Lessa falando do Arana. Então, se jogadores ficarem adequados ao que o Fluminense pode pagar, seriam 3 nomes interessantes. Agora, salários exorbitantes, principalmente o Hulk ganhando 3 milhões já com 39 anos de idade, eu não traria. Preferia investir em outros jogadores, olhar com mais calma o mercado do que queimar a largada com esses jogadores aí pagando salário astronômicos. É isso. Comente se você aceitaria esses jogadores, compartilhe, curta e se inscreva no canal. Saudações tricolores e até a próxima.